Shalom Aleichem. Glorificado seja o Senhor. Nós o louvamos e o bendizemos. Por mais uma vez estarmos aqui na presença dele e termos vencido mais um dia. Amém? E a gente ouve uma frase muito até comum. Você já ouviu falar? Eu sempre ouvi isso. Desde sempre. Nós somos o povo de Deus. Franca é do Senhor Yeshua. O Brasil é do Senhor. Nós somos o povo de Deus. A frase é muito comum. Muito comum. Agora nós precisamos ver se é isso que está escrito. Se realmente somos o povo de Deus e quem é esse povo que a Bíblia fala. E será que realmente Franca é de Deus? Será que realmente o Brasil é do Senhor? É no sentido relativo à criação, Criador e o Senhor de todas as coisas. Agora, não quer dizer que no sentido espiritual também seja. Quando se diz também nas Escrituras, o meu povo é aquele que clama pelo meu nome. Eu achei algo muito interessante essa semana. Por favor, é só uma reflexão. Não estou atacando. Eu não sei que dia que o Brasil jogou. Acho que foi na terça-feira, se não me falha a memória. Não lembro aí o dia da semana. Eu sei que estávamos num compromisso, eu e minha esposa. E quando nós saímos do compromisso, eu disse para ela: ninguém estava na rua. Não tinha um estabelecimento aberto. Não tinha carro circulando. A população estava de frente à televisão para assistir um jogo de futebol. Para mim, tanto faz como tanto fez. Jogou, não jogou. Eu elevei dessa fase. Assisto? Sim, é o meu país que está jogando, beleza. Mas não é minha prioridade. Se der tempo eu vou, se der tempo eu não vou, se der tempo eu assisto, se não der para mim não faz diferença. Porém, pelo menos a cidade que nós moramos, do percurso que eu fiz do centro até aqui, as pessoas saíram do serviço correndo, de moto, de pé, de ônibus, de caiaque. E chegaram em casa atropelando para assistir o jogo. Vocês não têm essa ânsia e esse amor e esse pânico de chegar correndo para assistir uma palavra do Eterno. É latente o tamanho da falha cometida por nós. E as pessoas que são leigas dizem: quero morar no céu. Que dó. Então, quem é o povo de Deus? Que prioridades nós damos ao Eterno? Até onde? Eu quero que você faça uma reflexão. Para amanhã, livra-nos, Eterno. Deus nos livre. Se alguma coisa nos acometer, você se lembre que Deus estava em segundo plano na sua vida. Para o jogo você tinha hora marcada e saiu correndo para assistir. Mas Deus, se der, você vem. Então, quem é o povo de Deus que você ouviu a vida inteira? Em que a Bíblia fala sobre ele dezenas, centenas de vezes. Nós vamos estudar isso lá em Shemot 29:45, Yeshayahu 42:1 e Terlin 147:19. Vou tentar ser bem objetivo. Então vamos lá. Yeshayahu 42:1. Preste atenção, quem é o povo de Deus? Então nós não podemos generalizar e falar assim, todo cristão é povo de Deus. Equívoco. É um equívoco. Hoje você vai aprender o que é o quê, quem é quem. Está escrito: eis aqui meu servo, a quem sustento, meu escolhido, em quem tenho prazer. Pus nele meu espírito, meu rua. Pus meu rua nele.
ele trará justiça aos goim. Olha, os gentios que trabalham com vocês têm que ver que vocês são justos, que vocês praticam a justiça. Tem coisa que eu quero fazer, eu não faço porque eu sei que se eu fizer eu estou quebrando o conceito de justiça. Eu tenho feito coisas que eu nem queria mais fazer ou não queria fazer. Mas para não quebrar conceitos de justiça, não quebrar minha palavra, eu mantenho para não ser injusto. Porque se eu ensino, eu tenho que viver. Então o primeiro que tem que viver o que ensina sou eu. As palavras que saem da minha boca, o primeiro lugar que elas chegam são no meu ouvido, que estão mais próximos, meus ouvidos estão mais próximos. Então olha aqui uma coisa, eu vejo sempre a Letícia, ela é uma brahá. Letícia é uma bênção, me ajuda desde que eu abri essa congregação. Eu vejo ela, ou às vezes as outras meninas, dizendo assim, vocês estão abençoados, vocês serão curados, vocês serão libertos. É uma verdade, uma verdade. Eu gostaria só de fazer um acréscimo. Um acréscimo. Vocês serão abençoados, os obedientes. Vocês serão curados, os obedientes. Vocês serão prósperos, os obedientes. Porque esse negócio de você é abençoado, você é próspero, glória a Deus, aleluia, isso não existe. Eu sei que ela fala na intenção do obediente. Então não adianta eu profetizar na vida de quem não é obediente às mitzvot. O desobediente não vai alcançar. Estão me entendendo? A bênção foi feita para o obediente. Então olha lá. Eis aqui o meu servo a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. O Eterno está tendo prazer em você? Em mim? Em nós? Pus o meu espírito nele, ele trará justiça. As pessoas verão a Torá nele. E Yeshayahu 42, 6 e 7 diz assim, eu, Adonai, o chamei com justiça, o segurei pela mão, o modelei e fiz de você uma aliança para o povo, para ser luz para o goim. Sabe o que é ser luz para o ímpio? É a pessoa vê você passando na rua e fala, esse é diferente. Essa aí passa que compra, paga. Essa pessoa é diferente. Esse é diferente. O comportamento, eu nunca vi essa pessoa maldizendo, fofocando. Luz. Mas se você não tem esse conceito na boca do goi, falta-lhe elevação espiritual. Temos que ter elevações espirituais. Tem que deixar o Eterno nos modelar. Temos que receber a aliança que ele fez conosco, para sermos luz para os goim, a fim de que possa abrir os olhos dos cegos. Oi? Oi? Tem pessoas que chegam perto de você e começam a enxergar a luz da Torá em você? Os cegos começam a enxergar com a sua presença? Que vê um diferencial em você, que você é manso, que você tem baixado a bola, tem falado educadamente. Libertar os prisioneiros do confinamento. Quantos amigos de vocês estão confinados na religião? Estão confinados no dinheiro, nas suas empresas, nos seus negócios? Quantos de vocês estão amarrados? A nossa empresa pode se tornar uma idolatria. Onde você está? Você está pensando na empresa, pensando nos negócios? Por isso que eu falei que vocês não sabem o que é conceito de idolatria. Você tem que se concentrar nas coisas do Eterno. Libertar os prisioneiros do confinamento e os que vivem em trevas no calabouço. Libertar eles de lá. Ok? Vamos em frente para entendermos melhor. Em Yeshayahu 44:1 está escrito: ouça agora, Yaakov, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz Adonai, que o criou, formou no ventre e o ajudará. Não tenha medo. Yaakov, meu servo, e Yeshurun, a quem escolhi, pois derramarei água em terras sedentas, correntes de água no solo seco, verterei meu ruá, meu espírito, sobre seus descendentes. Olha lá, nós estamos lá no profeta Yeshayahu, Isaías,
E o profeta Isaías recebe uma mensagem diretamente do trono do Eterno, dizendo: ei, Jacó. Jacó estava vivo nesse momento? Quando lá Isaías estava profetizando. Estava vivo Jacó? Fazia muito tempo que ele tinha partido. Agora, como que Deus está lá conversando com o profeta Yeshayahu, falando de Jacó, meu servo? O que ele está falando e com quem que ele está falando? Se Jacó já não estava mais vivo. Israel foi o nome dado a Jacó no dia que ele luta lá com ele mesmo, ele luta com o anjo. E o anjo, quando ele fala: eu quero minha bênção, você não vai embora sem me dar minha bênção. Vou te dar a sua bênção. A partir de hoje tu não é mais Jacó. A partir de hoje o teu nome é Israel. O cara era tão fraquinho que o país recebeu o nome dele. Ele era tão fraquinho que as 12 tribos de Israel saíram desse homem. Os 12 filhos que ele teve. Baruch Hashem. Então, quando Deus tem que fazer o direito, as bênçãos do Eterno sobre as vossas vidas. Isso não é lindo? Não é maravilhoso? E lá em Oshéia 12:4, ele repete. Ele fala no ventre. Ah lá, Jacó, sobre ventre. Segurou o irmão pelo calcanhar. Na força da sua masculinidade, ele lutou com Deus. Porque era uma luta dentro do ventre, não foi isso que eu ensinei ontem? Lembra que eu expliquei ontem que sem escolher o tema, Deus deu o estudo de domingo, de sábado, de hoje, tudo interligado? Na hora que eu vi isso aí, eu chorei. Eu falei: não é possível. Como pode? O que ele está dizendo ali, ó? Que no ventre ele segurou o irmão pelo calcanhar. Ele viu que o irmão estava saindo, ele agarrou. Porque a Cabala diz que o intuito de Esav era sair do ventre e destruir o ventre da mãe dele. Olha só como é que é forte esse negócio. Dificultando ou até impossibilitando a saída de Jacó. Mas dentro do ventre, Jacó, como se dissesse assim, ó, o feto, o bebezinho que estava lá dentro, é como se ele dissesse assim: você está saindo nessa pressa? Eu vou grudar no seu pé, filho, você não vai sem eu de jeito nenhum. Nós estamos juntos. Tanto que um saiu, o outro saiu. Imagina, tira o bebê lá de dentro, vem o outro agarrado assim. Como assim? Você nunca viu falar isso? Não teve outro precedente desse na história? Só Jacó que saiu grudado no pé do irmão. Ele falou: vai que esse aí tenta me impedir, eu não vou perder essa bênção de jeito nenhum. Menino esperto, o que o Eterno está dizendo para você. Se você, por direito, Yeshurun, se você por direito é o Jacó que ao qual o Senhor te chamou e te convocou, agarra em tudo quanto é lugar para não perder a tua bênção e sobressair para a vida que Ele preparou para você. Não é lindo isso? Não é lindo? É lindo, é perfeito. Lá no livro de Terlina 147, 19 a 20, diz assim: revela suas palavras a Jacó, suas leis e mandamentos a Israel. Não fez isso por outras nações. Elas não conhecem seus mandamentos. Aleluia. Escute isso aqui. Eu não acabei de falar na introdução. Franca do Senhor Yeshua. O Brasil é do Senhor Yeshua. Você ouve essas frases? Mas o que está escrito ali? Está contra o que está escrito. O que está escrito lá? Ele revela suas palavras a quem? A Jacó, que você é por direito. Baruch Hashem? Suas leis e mandamentos a Israel. Quem é Israel? Quem é Israel? Tem alguém acordado aí? Israel e Jacó. Que depois que começou a mancar da perna, que lutou com Deus, recebeu Abraham a bênção de ser chamado Israel. Ei, você já está mancando da perna desde que você entrou aqui e começou a seguir a Torá. Você já é o Israel de Deus. E nós não somos o povo da teologia da substituição, que são as igrejas que ensinam: e agora Israel foi rejeitado e vocês são o Israel de Deus. Isso não acontece aqui. Baruch Hashem. Nós somos realmente o Israel de Deus, o povo da Torá de Hashem. Enxertados, vamos chegar lá. Então olha só,
suas leis e mandamentos, ó Israel. Não fez isso por Franca, não fez isso por São Paulo, não fez isso por Rio de Janeiro, não fez isso por Brasília, não fez isso por Nova York, não fez isso para Londres ou qualquer outra cidade do mundo. Ela não conhece os seus mandamentos. Somente a nação que é chamada Israel. Por isso, quando você chega para os seus amigos e fala, vou te falar sobre a Torá, o cidadão já perde a amizade com você na hora. Porque não foi dado a ele, não foi revelado a ele, não foi ensinado a ele. É uma nação específica, escolhida. E para quem não sabe o que significa a palavra aleluia, a primeira palavra lá é halel. Olha lá, o halel e ya. Cante. Halel, adoração, louvor. E ya é um dos nomes do Eterno. Alelu, alel, halel, adore a ya, que é um dos nomes de Hashem, o Todo-Poderoso. Amém? Livro de Shemot 29, 45, 46. Olha o que está escrito aqui. Então viverei com o povo de Israel. Não é com o povo brasileiro não que está ali? Não é com o povo americano? Canadense? Então viverei com o povo de Israel e lhes serei Deus. Eles saberão que eu sou Hashem, seu Deus, Adonai, que os trouxe do Eretz Mitzrayim, a fim de viver com eles. Eu sou Adonai, seu Deus. Se você dissesse, mas eu nunca morei no Egito, Rosh. Claro. Claro. Quem é Franca no conceito espiritual? Quem é Ribeirão Preto no conceito espiritual? Quem é São Paulo no conceito espiritual? Quem é o Rio de Janeiro no conceito espiritual? O Egito? Então ele está dizendo, eu tirei você de dentro de um povo, de dentro de uma nação, de dentro do Egito, e te trouxe para cá, para a minha terra, para você ser o meu povo, Israel. E olha lá, no texto original, onde está escrito, então viverei com o povo de Israel, viverei com o povo de Israel, o texto nos originais está escrito assim, ó, Betor, Bnei Israel. Ele não está dizendo assim, então viverei com o povo de Israel. O texto nos originais está escrito, então viverei dentro dos filhos de Israel. Ele não está com você, ele está dentro de você. Olha como muda todo o conceito. Não é bonito isso? Então, para ser povo de Israel, o Eterno tem que estar dentro de você e você tem que fazer parte da nação. E vamos partir para Romanos 11, 17 e 18. Entretanto, se alguns ramos foram quebrados, e você uma oliveira infrutífera, foi enxertado entre eles, e se tornou co-participante da rica raiz da oliveira, então não se glorie como se fosse melhor que os ramos. Contudo, se o fizer, lembre-se que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz que o mantém. Vamos traduzir isso? Vamos traduzir isso? Primeiro, como você traduz um texto? Vamos falar de uma forma mais simples, mais na superfície. Primeiro, para quem está sendo escrito o livro? É para Israel? É para os hebreus? Para quem é? Para os romanos. Não é o povo de Israel. São os romanos. Um povo que estava sendo trazido para a nação de Israel espiritualmente. Então, ele diz assim, entretanto, se alguns ramos foram quebrados, aí entra o problema da teologia da substituição. Se você vê algum pregador pregando assim, Israel perdeu a sua vez, Israel pecou, Israel está fora, agora quem entrou é a nossa vez, é a minha vez, agora é o povo de Deus, é a igreja do Senhor. Não é. Essa é uma teologia errada, errônea. Não é o povo de Israel. A igreja não é o povo de Israel. Chama-se teologia da substituição. Olha o que está escrito aqui. Não está escrito que o povo de Israel foi excluído.
Não está escrito que Deus deixou de lado o povo de Israel. Não é isso que está escrito aqui em Romanos. Preste atenção no texto. Então, se alguns ramos foram quebrados. Uma árvore tem muitos ramos? Muitos. Ele quebrou alguns ramos. A oliveira, que é quem é a oliveira? Israel. Yeshua também, mas a oliveira é Israel. Alguns ramos foram quebrados da oliveira, alguns. A árvore continua de pé. Então, quem pratica a teologia da substituição, esquece um detalhe. Alguns ramos foram quebrados. Alguns ramos foram quebrados. E você, que era uma oliveira que não produzia nada, foi enxertado entre eles. Se eu pegar um ramo, aqui tá, escuta. A gente até eu brincava muito com isso. Eu dizia assim: você, irmão, era um pé de limão, um pé de abacaxi. Só dava coisa azeda. E Deus te chamou para lá. Não, mas ele não chama pé de abacaxi, nem pé de limão. E nem quem dá pepino. Olha quem o Eterno chama. Ele chama aquele que já é uma oliveira, só não produz. Já é uma oliveira. O que o senhor quer dizer com isso? Eu já falei isso agora há pouco, é que você não conseguiu entender. Eu disse que há 30, há 20, há 15, há 16, há 12, há 60 anos atrás, quando você estava no seu ventre, ele olhou lá das alturas e disse: aí uma oliveira frutífera, eu vou trazer ele para a minha oliveira frutífera, porque eu quero que ele dê frutos. É forte. É forte, ele brinca. O Eterno, ele brinca. Então não é qualquer árvore. Uma vez que eu não posso pegar um limoeiro e enxertar numa oliveira. Tem uma mitzvah que proíbe isso. Não tem? Não tem, Moraes? Tem uma mitzvah que diz: não misture as qualidades, as raças. Você não pode enxertar um abacaxi numa oliveira, um limão numa oliveira. Você não pode, é proibido pela Torá. Então só pode ser enxertado aquilo que já é. Que já está dentro da ramificação. Ou seja, você até era uma oliveira. Mas você só começou a dar fruto no dia que você entendeu a visão judaica e se atrelou à Torá do Eterno. Aí você foi um dos ramos que foi enxertado. Que você não dava fruto nenhum, mas agora produz azeitona. Baruch Hashem. Não é lindo isso? Então olha lá. E você era uma oliveira infrutífera e foi enxertado entre eles. Outro detalhe, tá? O pé de limão, já plantei vários na minha casa, pé de laranja, mexerica. Eles dão 3 anos, 4 anos, 5 anos. Você acredita que a árvore morre? Ela vai definhando, secando, dá uma praga. Aqui na nossa região, no Brasil, se você deixar lá, senta certos insetos que botam certos ovos, que mata, corrói o pé da planta, na raiz da planta, morre o pé de mexerica, o pé de limão, o pé de laranja, morre. Mas deixa eu te dar uma notícia muito interessante. Quando Yeshua esteve lá no jardim do Getsemane, ele estava orando lá no jardim, juntamente com uma plantação de oliveira, num jardim de oliveiras. Mas quando ele estava lá orando, as oliveiras que estavam no jardim do Getsemane poderiam ter 800 anos, 1000 anos, 400, 500 anos de idade. E ele chegou lá e orou naquele lugar. Mas se você for hoje no jardim do Getsemane, as mesmas oliveiras em que Yeshua estava lá debaixo, fazendo as suas tefilotes, elas permanecem de pé, vivas, elas não morrem, elas têm 3.000, 4.000 anos de idade, é uma árvore que não morre. Quando o Senhor fala: ei, que te chamei, e você é uma oliveira infrutífera, eu estou te enxertando na árvore frutífera, é porque você é eterno, você não morre. É perfeito. É perfeito. É perfeito. Uma árvore que não morre. Então você não vai morrer. Então ele diz aqui: você se tornou coparticipante. Sabe o que significa a palavra coparticipante?
você passou a ser um com eles. Um com eles. Não era para ser, mas foi. Não era. Você passou a ser um com eles. Passou a ser co-participante da rica raiz da oliveira. Então não bata no seu peito, não ronque grosso, como diz os mineiros. Não acha que você é o cara. Porque está dizendo aqui, não se glorie como se fosse melhor que os ramos originais, que os judeus. Porque você não é. Você foi enxertado. Não se glorie. Porque, escute um detalhe, não se glorie como se fosse melhor do que os ramos. Contudo, se o fizer, lembre-se de um pequeno detalhe. Não é você que sustenta a raiz. Você não é o tronco da árvore. Você não é a raiz de Jessé. Mas é a raiz que te sustenta. Você é um galinho. Quando dá uns vendaval, o que você vê na rua? Vários galinhos quebrados. Então, cuidado. Conforme o tamanho do vento, quebra o galinho. Não ache que você é muito poderoso. Poderoso é o tronco. São as raízes. Olha o que Shaul Shaliach estava falando para a igreja de Roma. E aqui em Franca, é como se fosse toda a área de Roma. Edom. O Império Edomita está aqui. Estamos na Galut. Então, essa palavra é para todos aqueles que precisam entender que tem que ser enxertado. Está começando a entender quem que é o povo de Deus? Que não é tão simples assim como te ensinaram? Ok? Vamos partir para o final. Romanos 9,4. O povo de Israel, eles foram feitos filhos de Deus. A Shekinah esteve com eles. As alianças lhe pertencem. Da mesma forma, a proteção, a guarda, o cuidado, a vigilância, a proteção da Torá pertence a eles. A adoração no templo é deles. As promessas são deles. Os patriarcas são deles. E deles, ao que diz respeito à ascendência física, é o Messias, que o Messias não é romano, não é iugoslavo, não é canadense, não é porto-riquenho, não é americano, não é brasileiro. No que diz a respeito da ascendência, o Messias, Yeshua, é judeu. E que está acima de todos, louvado seja Hashem para sempre, amém. Se deles são feitos filhos, se deles é a glória, se deles é as alianças, se dos judeus é a proteção, a guarda da Torá, se deles é a adoração no templo, se dos judeus são as promessas, se dos judeus são os patriarcas, se dos judeus é o Messias, o que sobrou para o resto? Então não adianta bater no peito e falar, nós somos o povo de Deus. Não é. Está longe de ser. É só refletir. Eu não estou falando, estou mostrando. Estou lendo o que está escrito. Eu não estou mudando o texto. Agora, Romanos 3:1. Olha só. Não, e onde que está escrito tudo isso? Para quem Shaul falou? Para quem Shaul Shalia, o apóstolo Paulo? Para quem que ele disse que tudo é dos judeus? Para quem? Ele falou para os romanos, que é os caras que acham que é a bola da vez, que é deles que saiu a Bíblia, que é deles que saiu a salvação, olha aí como é que a paulada foi violenta. Romanos 3:1, aí vem ele de novo. Eu acho interessante Shaul, porque ele é um cara ajeitado. O Orochi não pega nem o vácuo dele, porque ele dá no meio e nem assopra. De repente ele coloca lá em 3:1 de Romanos. Então que vantagem tem o judeu? Tem gente que olha para vocês, alguns amigos, e fala, esse negócio de judeu, isso já era. Que negócio de judeu? É crente que nunca pegou Bíblia para ler, nem sabe o que está escrito na Bíblia, e fica tentando debater com quem estuda. Presta atenção, vai aprender a ler Bíblia. O que está escrito lá em Romanos 3:1? Então que vantagem tem o judeu? Que vantagem tem esse povo aí?
Que vantagem tem essa circuncisão? Para que circuncidar? Para que serve isso? Shaul Shalia fala assim para os romanos. Que valor tem a circuncisão? Muito, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, aos judeus foram confiadas as próprias palavras de Deus. E se algum foi infiel, o que você tem com isso, meu? E daí? O compromisso divino com o povo judeu independe. Se algum pisou na bola, pecou, caiu, ele não está preocupado com isso. O que ele está dizendo ali? Se algum deles foram infiéis, ó Deus usando Shaul. E já viu nós brasileiros tem essa mania? Quando alguém vai falar alguma coisa para você, você quer ignorar? Você quer esnobar da pessoa, você fala assim para ela. E? É como se o Eterno dissesse assim para os romanos. E daí, eles vão continuar sendo o meu povo. Eles foram escolhidos, os profetas são deles, o Messias é deles, o louvor é deles, o templo é deles, a Shekinah é deles. Sobrou alguma coisa aí? O resto? Não, ficar no vácuo. Só pede a misericórdia e entra na aliança, no pacto. Vai seguir a Torá, para ver se você pega pelo menos o raminho que vai ser enxertado. Isaías, Yeshayahu 31, 34 ou 36. Isto é o que diz Adonai. Que dá luz ao sol, luz para o dia, que ordena as leis para a lua e as estrelas, a fim de promover luz para a noite, que agita o mar, até que as águas rujam. Adonai dos exércitos, o Senhor, que é o Senhor de guerra, esse é o seu nome. Se essas leis, se o sol apagar, se não tiver lua no céu, se não tiver estrela no céu, se essas leis desaparecerem da minha presença, diz o Eterno, então a descendência de Israel deixará de ser uma nação para mim. Que dia que as estrelas vai parar de brilhar? Nunquinha. A lua apagar? Jamais. O sol não dá a luz? Never. Sabe quando o Eterno vai deixar de amar Israel? Nunca. Esquece essa possibilidade. Está aqui o profeta falando. Né? Olha lá. Diz Adonai. Então a descendência de Israel deixará de ser uma nação para mim. Qual que é a nação? Qual que é o povo de Deus? Israel. Sem chance. Aqui não deu nem margem, cara, para retrucar. Não deu nem empate. Aqui já está 8-0. Dá uma olhada. Então a descendência de Israel deixará de ser uma nação em minha presença para sempre. Mas aí, o Eterno falou assim, eu só dei uma esmagada, deixa eu moer. Eu só esmaguei, eu vou moer. Aí ele continua o versículo. Ele continua aqui embaixo, lá para o 36. Isto é o que diz Adonai. Se o céu acima puder ser medido, e os fundamentos da terra puderem ser sondados, então eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que eles fizeram. Porque tem gente que fala assim, já ouvi essa ignorância, já vi pregadores falarem isso. Israel foi excluído porque matou Jesus. Israel foi excluído porque pecou lá no deserto. O Senhor está dizendo aqui através do profeta, eu continuo amando ele sobre qualquer hipótese. Sobre qualquer circunstância, esse povo é meu povo, esse povo eu amo, esse povo eu nunca vou deixar de amar, esse povo é meu, então eu rejeitarei a tua descendência por tudo que eles fizeram, não importa, e daí, o que eles fizeram? É forte com força esse negócio, é muito bruto, se o céu acima puder ser medido, nós não temos nem noção do que é céu. Ele está falando o céu acima. Olha como ele foi bonzinho. Se o céu acima, esse céu aí das estrelinhas, se alguém conseguir medir o céu das estrelinhas, talvez, quem sabe, eu possa deixar de amar Israel. Mas ele não falou assim, para cima desse tem mais 6. Ele falou só esse céu acima. É impossível.
eu deixar de amar Israel, disse o Senhor. É impossível, não tem ninguém nos céus nem na terra que faça eu, me convença eu deixar de amar Israel. Forte, hein? Puxa vida! E nós terminamos aqui Efésios. Quando alguém te perguntar o que é um judeu, você explica isso aqui, ó. Efésios 2,19. Portanto, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros. Ao contrário, são co-cidadãos do povo de Deus e membros da família divina. Eu sei que aqui dentro da Beit, se for fazer o DNA aqui de todo mundo, deve ter aqui uns 30, 40 judeus aqui dentro. Eu tenho certeza disso. Tem aqui dentro. Eu tenho certeza disso. Mas você que não é de DNA, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor está dizendo o seguinte: Efésios é uma cidade da Turquia. É Éfeso, uma cidade da Turquia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Turquia é Israel? Não. Quando Shaul Shalia escreve para essa igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, lá na Turquia, o Senhor manda ele dizer o seguinte: diga para esse povo que se eles andarem na luz da minha Torá, eles eram estrangeiros para mim, eles eram forasteiros, eles eram aquela pessoa que nasceu num país diferente de Israel, ele era estranho à terra de Israel, ele era um forasteiro, mas eu os transformarei em co-cidadãos do povo de Deus e membros da família divina. Você passa a ser um Yehudi, um judeu, só porque você aceitou a Torá do Eterno. Essa é a palavra que ele deu à Turquia, lá na cidade de Éfeso. Quem é o povo de Deus? Agora eu te pergunto. Israel? Ele estava em Roma falando que era Israel. Ele estava na Turquia falando que era Israel. Ele está aqui em Franca hoje falando: é Israel. Baruch Hashem. Amém? Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. E vocês são o povo de Deus. Baruch Hashem. Amém. 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 יברך אדוני וישמרך, יאהב אדוני פניו אליך ויונק, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.